Oiê! Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando a nossa live dessa noite de terça-feira, onde nós vamos estar falando sobre mentoria. Esse é o assunto da nossa live, mentoria. Então, dando boa noite, esperando o pessoal entrar. E para você que está assistindo essa live gravada, fica comigo até o final, porque eu vou explicar o que é mentoria, o porquê que é tão importante fazer e como é que é o meu trabalho enquanto mentora de educação financeira, certo? Hoje nessa live, eu quero que todo mundo participe aí junto comigo, pra gente poder estar conversando e trocando juntos, tá certo? Então chegando aí a turma, que legal! Vamos lá então, vamos esperar o pessoal ir entrando. Ó. Vamos esperar então. Então, pessoal, explicando assim, né? Mentoria ele é um processo de acompanhamento que quem faz é um profissional. Boa noite, Joãozinho. Quem faz mentoria é um profissional especializado num determinado assunto. Então, existem mentorias para diversos assuntos. Eu faço mentoria em educação financeira pela minha especialização em educação financeira. Certo? Então, o meu trabalho ele é composto de um acompanhamento que eu faço com a pessoa que vem me procurar. E geralmente as pessoas que vêm me procurar, elas têm alguma dificuldade na área financeira. Boa noite, Carmen, tudo bem? Seja bem-vinda. E na mentoria é o momento onde eu vou identificar a sua dificuldade. Porque o que acontece? Quando a pessoa chega na mentoria, ela não chega dizendo, Vanessa, eu quero me organizar financeiramente. Ela chega dizendo, eu estou com dívidas, eu estou com uma dificuldade séria no meu cartão de crédito. É assim que elas chegam, né? E aí o primeiro passo é, primeiro, conhecer essa pessoa que tá vindo, que tá buscando ajuda, né, para sua situação. E depois o segundo passo é fazer a clareza financeira, aquela fotografia financeira onde a gente vai abrir todas as finanças, né? Por quê? Porque antes de abrir já as finanças das pessoas, a gente tem que ter uma coisa que eu acho muito importante, tem que ter um elo de confiança. Porque eu, enquanto mentora, a pessoa tem que confiar em mim. Ela tem que se sentir segura para me abrir, assim, um dos bens mais preciosos dela, aquela relação com o dinheiro, se sentir segura de que não vai haver julgamento, porque isso hoje eu até falei no story aqui no Instagram, que a questão do julgamento, ela é terrível. E sempre tem alguém, boa noite, Nedir, tudo bem? E sempre tem alguém para julgar. Então, o meu objetivo e o meu trabalho, assim, ali não é no julgamento. E não é o julgamento mesmo, tá? Por quê? Porque eu também tenho um histórico de não ter sido a pessoa mais organizada financeiramente. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque fácil é a gente ir lá ajudar o outro quando a gente diz, eu sempre fui organizada e o que essa pessoa não consegue fazer? Tipo, como não tem empatia pela dificuldade, né, daquela pessoa. Então, assim, ter empatia, não julgar, olhar o próximo. E eu digo, meu trabalho é ajudar as pessoas. É ajudar, não é complicar mais. E aí, o primeiro passo, quando a pessoa vem me buscar devido a uma dificuldade financeira, é a gente fazer um atendimento, e esse primeiro atendimento, ele é gratuito, que é o momento que eu vou identificar qual é a sua dificuldade, se é realmente uma questão financeira, se é eu que tenho a capacidade de atender, ou se é algum outro profissional. Porque dependendo da situação, não sou eu, enquanto educadora financeira, enquanto coach que vou atender. Muitas vezes, essa pessoa primeiro precisa
precisa passar por um acompanhamento de um outro profissional para depois chegar no meu trabalho de educação financeira. Então, por isso, assim, eu gosto sempre de fazer o primeiro atendimento gratuito, que é o momento mais de escuta, que eu vou escutar a situação, escutar o porquê que a pessoa vem me procurar. E aí, se for para mim, enquanto educadora financeira, daí sim, né? Eu vou encaminhar a proposta e aí a gente vai iniciar um trabalho juntos. Ah, Vanessa, uma pergunta que vem assim, tá, mas aí eu já tô endividada, já tô mal financeiramente e vou pagar mais. Gente, não é gastar. A educação financeira é justamente o contrário. Tu vai estar investindo para sair da merda que tu te enfiou, me desculpa, né? Da situação que tu tava. Então, assim, quando a gente não consegue sozinho mais ver resolução para os nossos problemas, a gente precisa de ajuda. E aí, quando eu falo de um educador financeiro, o meu objetivo não é estar assim sendo mais uma dívida para a pessoa, e sim a solução para as dificuldades dele, né? Dentro das possibilidades. Por quê? Porque eu comentei semana passada no story a mesma coisa, assim, o que acontece? Eu, enquanto educadora financeira, eu vou usar todo o meu conhecimento para estar ali passando e auxiliando na sua dificuldade. Só que sozinha eu não tenho como fazer milagre, não tenho. Então eu preciso que quando a gente passa a tarefa, quando a gente dá uma orientação, a pessoa também vá atrás disso. Porque sozinha eu não tenho como fazer tudo, e também eu preciso que quem está sendo mentorado, quem está sendo acompanhado por mim, também se responsabilize, né, pela sua questão, por ser dono da sua vida, né, por ser dono do seu dinheiro. Então é uma questão dos dois lados, tá? Não é algo sozinho. O trabalho da mentoria em educação financeira. Boa noite, Cássia, tudo bem? Hoje eu tô explicando o que é a mentoria em educação financeira. Até ia botar aqui, deixa eu tentar botar. Então, gente, já expliquei como funciona. Um primeiro atendimento gratuito, depois eu envio uma proposta e geralmente eu não faço menos do que 8 atendimentos. É um acompanhamento de no mínimo 8. Por que 8? Porque tem o processo do autoconhecimento, que eu não abro mão de jeito nenhum. Tem a relação de confiança que a gente vai estabelecer. E também para daí abrir para a gente olhar para as suas finanças, certo? Porque o olhar para as finanças é olhar para a maior particularidade de uma pessoa, onde ela geralmente não abre para ninguém essas finanças. Então, tem que haver uma relação de confiança, uma relação de empatia para a pessoa se sentir à vontade para abrir esse lado da sua vida que é tão repleto assim de cuidados e também de segredo, né? É abrir muitas vezes o seu maior segredo, né? Digamos assim. Tá? Então a demanda que as pessoas vêm me procurar, ninguém vem me procurar me dizendo, minhas finanças estão maravilhosas, por isso que eu estou aqui te procurando. Não, vem procurar porque tá com uma desorganização financeira geralmente muito séria. E aí a gente vai se debruçar sobre isso, né? Iniciando sempre pelo autoconhecimento, organização, para chegar na resolução daquele problema. E eu sempre falo que a dificuldade financeira ela é muito mais comportamental do que propriamente os números, né? Claro que tem a questão dos números, mas por isso que a educação financeira é uma ciência muito mais humana do que exata, né? Porque ela lida com pessoas. E as pessoas que têm um comportamento, às vezes, gastador, ou às vezes desligado com dinheiro, né? Então, assim, é muito importante a gente conhecer a pessoa que tá ali com a gente, buscando ajuda, e a gente poder auxiliar ela com a necessidade dela, né? Por isso que esse trabalho, assim, da mentoria, ele é tão personalizado. Porque nem todas as pessoas são iguais, nem todas as pessoas têm o mesmo comportamento. E a gente vai agir com cada uma conforme o seu perfil, conforme o perfil dela em relação às suas finanças. Porque tem gente que é compulsivo, tem outras pessoas que são desligadas, tem outras pessoas que são gastadoras porque, enfim, tem um valor de status, ou outra pessoa que
Ah, e acha que dinheiro não é importante, não dá bola, mas aí quando vê já gastou tudo, já se endividou e entrou numa bola de neve. Então, assim, cada pessoa tem uma abordagem diferente. E por isso, né, como eu sou assistente social, eu venho de toda uma formação na área de humanas, isso me dá mais qualificação para olhar aquela pessoa que está ali na minha frente pedindo ajuda de uma forma muito mais empática, né? Podendo assim olhar para ela, fazer ela se autoconhecer, ela refletir na sua situação para poder criar estratégias para sair daquela dificuldade. Certo, certo, pessoal? Então, eu tava trazendo assim como é importante o autoconhecimento. Quando a gente fala em finanças, a gente fala muito em autoconhecimento, né? É a metodologia que eu utilizo porque eu acho que se é para ver alguma mudança de comportamento, essa pessoa primeiro tem que se conhecer. Ela tem que saber os seus valores, ela tem que saber o seu perfil comportamental, ela tem que entender o porquê que ela chegou até aquele ponto, né? Que não começou de ontem para hoje, mas sim foi algo que foi iniciou há bastante tempo. Então, assim, eu sempre parto do princípio autoconhecimento, né? Autoconhecimento e também poder ter uma relação de confiança. Eu sempre digo assim que às vezes eu não consigo os depoimentos porque as pessoas não querem se expor, porque muitas vezes nem querem que a família saiba que ela está no momento de mentoria de educação financeira, ou aquela dificuldade financeira dela ela não quer expor para as pessoas, então acaba que eu fico sem depoimento, né? Mas eu tenho uns retornos bem legais, assim. Vou colocar uns depoimentos sem identificação, que eu acho, ou nome fictício, que aí fica melhor. Mas esse cuidado eu sempre tenho, assim, eu sempre digo, eu vou te atender, vou te acompanhar, mas pode ficar bem tranquilo que eu não vou estar expondo a tua situação, a não ser que tu queira, né? Que tu permita. Então o sigilo é muito importante, né? Isso eu trago, hoje eu comentei nos stories que há um tempo atrás eu fiz uma consulta com um educador financeiro e ele simplesmente ele não olhou para esse meu perfil comportamental, ele não utilizou ferramentas para me autoconhecer, ele simplesmente me falou sobre os juros que eu estava pagando em cheque especial e ponto. Então, assim, era um trabalho também de um educador financeiro, mas com uma outra abordagem completamente diferente. Ele não entendia de pessoas, mas sim, ele entendia de números. E o meu trabalho, eu estudei para casar as duas coisas. Tanto falar de pessoas, em primeiro lugar, e também falar de números, né? Porque nós somos pessoas, né? É o nosso comportamento que faz com que a gente tenha alguma dificuldade na área financeira. Isso eu falo sempre e vou continuar sempre falando, certo, pessoal? E também, se alguém tiver alguma pergunta, podem ficar bem à vontade aqui, né? As combinações, tá? No acompanhamento da educação financeira. Combinação de que vai ter tarefas, sim. A combinação da pessoa, que se a pessoa se comprometeu a estar ou indo ao banco, ou buscar uma informação que ela realmente vá fazer, porque o fato da pessoa não fazer o que está sendo acordado, porque tudo é acordado ali no momento do atendimento, né? Ela é uma autossabotagem dela e também é uma autossabotagem em mim. E eu acabo, às vezes, fazendo um papel, assim, que não é dos mais legais, né? Mas poder, assim, dizer assim, ó, olha, você contratou esse serviço, eu estou aqui para isso. Se você não quer, então a gente para por aqui. Porque o que acontece, né? Com muita frequência, a autossabotagem. As pessoas já chegaram para dar um passo para mudar aquela situação que elas se encontram, tá? Foram lá, deram um passo. Só que mexer dói, sair daquela zona de conforto dói, vai ter exposição se for ao banco, vai ter incomodação de renegociação, vai ter que abrir mão de alguma coisa que costumava fazer ou costumava comprar. Então, sair da zona de conforto incomoda, sabe? Incomoda. Então, muitas vezes, aí a pessoa começa a sabotar esse processo, né? O nosso processo de atendimento mútuo.
pela essa dificuldade de mudança de hábito, de mudança da zona de conforto, né? Então é algo assim que às vezes eu tenho que ser um pouquinho mais firme em relação a isso. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Tô aqui falando sobre o que é mentoria e como é que é o acompanhamento que eu faço, né? Hoje o meu acompanhamento, ele ainda é individual, mas para o próximo mês eu vou abrir turma, vou abrir a primeira turma, daí vão ser aulas coletivas, né? Vão ser 4 encontros de aulas coletivas que eu vou dar para um grupo, né? Mas eu também tenho um atendimento individual que eu faço, né? Que é o acompanhamento, e vou repetir aqui novamente que o primeiro atendimento, ele é gratuito, né? Eu faço um atendimento gratuito no sentido de conhecer aquela pessoa para saber se realmente sou eu o profissional adequado a ela ou se ela deve buscar um outro profissional, né? Eu, enquanto assistente social, tenho essa capacidade e habilidade de olhar e identificar quando não é para mim, enquanto educadora financeira, e sim para outros profissionais, por trabalhar também na área da saúde, né? E, pessoal, mentoria, então, é um processo, né, que de 2 mãos, que pode ser tanto individual quanto coletivo, e é algo, assim, que vem para justamente a pessoa se mover, né? Sair do ponto onde ela estava para o ponto onde ela está indo, né? Para um outro alcance maior. Um exemplo, né? Eu tenho um atendimento que eu estou realizando, tenho 2 atendimentos que eu vou trazer como exemplo. Um de uma pessoa que veio me procurar super motivada, né, querendo mudar a vida financeira dela, mas sem muita clareza do que queria de fato fazer. Aí a gente iniciou todo o processo, só que a gente tá já em 5 encontros e ela tá se sabotando, porque eu peço tarefas que a gente acorda ali para fazer durante a semana, não faço. Aí, chega no momento da mentoria, me admite que não faz, mas sempre com uma desculpa, né? Eu estou cansada, tá difícil, não sei o quê. E, gente, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar um hábito, vai ser difícil mesmo. Vai mexer, vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que olhar para algumas dores que a gente tem e que deixa ela lá guardadinha. Mas se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você vai ter que mexer. O outro exemplo de um outro atendimento é de uma outra pessoa com outro perfil. Um perfil muito mais de relacionamento, um perfil que quer conversar muito mais. E essa pessoa, ela busca também soluções para sua vida financeira, mas ela precisa de relacionamento, ela precisa pertencer a grupos, ela precisa de motivação, né? E aí vai. Então, pra te ver, cada pessoa tem um perfil. Um perfil que tem que dar umas empurradas e outro perfil que é só dizer, vai, tá capaz, tá, dar um start, né? Então, por isso que o trabalho é bem personalizado. É bem conforme o perfil da pessoa que vem me procurar. Tá? Gente, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Se quiser perguntar, se tem alguma dúvida em relação ao que é mentoria, que eu tenho falado bastante, né? Porque antes eu fazia mentoria e não falava assim, não publicizava tanto. Agora eu já tô mais de agenda aberta, digamos assim, né? Mas já abri tanto agenda que agora eu só tenho uma vaga. E aí eu vi que o pessoal tava procurando muito, então eu vou abrir a partir do próximo mês uma turma, né? Então vai ter uma turma aí com, eu acho que é 4 ou 5 encontros, se eu não me engano, que vai ser aulas de educação financeira, mas é uma turma de poucas pessoas, para poder olhar a situação financeira das pessoas ali bem de forma personalizada. E a gente também faz acordos, tá, gente? Eu tenho muito cuidado em relação a isso. Tem que fazer acordos com as pessoas. Por quê? Porque os acordos é para o grupo poder se respeitar, poder se olhar, esperar a vez do outro falar, né? Então, é algo bem que eu cuido bastante e procuro ser bem personalizado. Certo? E, gente, assim, ó, quinta-feira a gente tem uma live super especial, que é com o Babu Cardoso, que é o Babu Barber, né? Que é o meu primo, o Fabiano Cardoso. E nós vamos falar sobre empreendedorismo na crise.
E ele é um cara super conhecido, assim, aqui em Porto Alegre e também na internet, porque ele dá cursos de barbearia por todo o Brasil. Antes ele estava viajando, assim, agora ele tem curso online dele, né? E ele é um profissional muito reconhecido no mercado, tem mais de 300 mil seguidores. E nós vamos falar sobre empreendedorismo na crise, ele vai contar a história dele. E também a gente vai falar sobre hackers. Os hackers de quem tem muitos seguidores, né? Ainda não é meu caso, mas daqui a pouco vai ser. Tava brincando. Mas é os hackers que vêm para poder entrar na tua conta, né? Isso acontece nas redes sociais com quem tem muitos seguidores, né? Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido qual é o meu trabalho de mentoria, tá? Se vocês quiserem agendar, a gente agenda. Lembrando que o primeiro atendimento é gratuito, né? Então, a gente vai juntos já estabelecer algumas combinações para depois poder ou continuar um trabalho em conjunto, né? Ou verificar qual é a melhor situação. Eu fico aqui à total disposição. Se quiserem falar comigo, me chamem lá no direct e a gente agenda. Para essa semana, eu acho que tem um horário só. Eu já falei, só tem um horário. E, né, que se quem chegar primeiro, né, que vai entrar. Um beijo, uma boa noite para todo mundo. E quinta-feira nos encontramos aqui no Instagram às 20h30. Um beijo e uma boa noite. Tchau!